Olá pessoas, eu sou Elisan Correia e hoje estou aqui para falar com você sobre criatividade. Estou aqui hoje no teatro, tá um pouquinho barulhento lá fora, mas é normal, o centro hoje está uma loucura. Mas eu quero falar com você sobre criatividade, tá bom? Então, já vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu quero fazer contigo aqui é definir o que é criatividade. Porque a criatividade, ela é uma das coisas que faz o alicerce para a comunicação. Você ser criativo, como eu já falei no outro vídeo, é que a gente falou sobre como se expressar melhor. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre criatividade. Como que eu posso ser mais criativo? Como que eu consigo ser uma pessoa mais criativa? E como eu posso utilizar essa criatividade na hora de eu me comunicar, na hora de eu me relacionar melhor com as pessoas, na hora de eu dar uma palestra, na hora de eu entrar numa rodinha de amigos, quando eu for conversar algo importante com algum liderado meu ou qualquer coisa assim. A criatividade, ela vai influenciar muito na forma com que você se comunica, tá? Então, ser uma pessoa criativa, nesse aspecto, é maravilhoso, porque você consegue ter jeitos, ter formas diferentes de você se comunicar com as pessoas. Às vezes, o assunto é uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais centrada, e você vai utilizar a tua criatividade para tentar abordar aquele assunto da maneira mais neutra possível, da maneira mais tranquila, para não deixar a pessoa tão nervosa, isso, aquilo. Agora, se você precisa ser mais expressivo, precisa ser uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais alegre, você também pode utilizar a tua criatividade nisso, tá? Então, como que eu consigo utilizar? Como que eu consigo balancear, né? Em um lado vai ser muito engraçado, muito dinâmico, e no outro vai ser um pouco mais neutro, um pouco mais sério, para eu falar contigo aqui, tá? Então, a gente precisa ter essa criatividade na hora da gente dosar, na hora da gente pesar, ou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, tá bom? E eu quero te ensinar uma ferramenta para que você consiga ser mais criativo. Mas, ó, de novo, gente, é ser criativo no teu dia a dia, tá? É ser criativo na hora de você se comunicar com seu pai, com a sua mãe, na hora de você falar com o seu líder, o seu liderado, na hora de você fazer uma entrevista de emprego, na hora de você dar uma palestra, na hora de você apresentar teu TCC, quando for, indiferente, é para você ser criativo na hora de você se relacionar melhor com as pessoas, tá? E eu costumo dizer que a criatividade é treinável. Como muita coisa no teatro, a criatividade também é treinável. A criatividade é muito treinável, tá? Então, se você acha que você é muito criativo e fala assim, não, eu não preciso disso, eu não preciso aprender mais nada, eu sou criativo demais, olha, você está muito enganado, uma hora ou outra, você vai faltar essa criatividade para você porque você não treinou. Como eu já falei antes, a criatividade é como se fosse você andar de bicicleta, tá? Então, não é porque você sabe andar de bicicleta que você vai ficar 10 anos sem andar de bicicleta e você vai pegar aquela bicicleta e vai andar de boa. Não, a criatividade, ela precisa todo dia, você pega um pouquinho, uma semana, outra. Se você ficar parado por 6 meses sem exercer a tua criatividade, sem aguçar a tua criatividade, quando você precisar dela, vai faltar. Ela vai estar, sabe, empoeirada, você vai ter que limpar, vai ter que encher o pneu, vai ter que arrumar um monte de coisa. Então, para você ter uma comunicação, para você conseguir ser mais expressivo, a criatividade vai influenciar muito, muito nisso, tá bom? Então, Elisan, eu tenho um bloqueio, eu não consigo, eu não tenho muita imaginação, eu não consigo ser criativo. Calma, respira, relaxa e ri da desgraça, porque a gente precisa ter base, precisa ter ferramentas para que a gente consiga se expressar melhor, para que a gente consiga falar em público, para que a gente consiga diversas coisas. Para tudo a gente precisa de uma ferramenta, não precisa? Se você vai fazer um bolo, se você não tiver um forno, você vai fazer um bolo de outra forma, mas não vai ser a mesma, você não vai seguir aquela receita que está dizendo para você deixar no forno aquecido a tantos graus por tanto tempo, tá? Então, a ferramenta é isso. A ferramenta é para que você não se jogue na ladeira com a bicicleta sem freio, sem pedal, sem guidão, sem nada. Quanto mais coisas, quanto mais ferramentas a gente ir adicionando nessa nossa bike na ladeira, mais fácil vai ficar na hora da gente guiar. Mais fácil vai ficar nessa hora que a gente vai estar sob pressão enorme, né? Porque eu já disse, uma coisa é você andar de bicicleta, outra coisa é você andar de bicicleta na ladeira. Nossa, aí é completamente diferente, porque você vai precisar estar mais atento, vai precisar estar prestando atenção em tudo. Então, ó, vamos lá. Tá bom? A primeira coisa que eu costumo fazer é definir o que é criatividade, tá? A criatividade, eu costumo dizer que a criatividade é a forma com que as pessoas resolvem problemas.
Então, quanto mais BO, quanto mais problema você resolve com uma facilidade grande, você tende a ser mais criativo. Agora, sim, tem problema que a gente resolve sempre da mesma forma, né? Então, se você trabalha, sei lá, num call center, aí todo dia ligam com o mesmo problema, você não vai ser muito criativo para resolver aquele problema se você já tem um script, se você já tem uma forma de resolver sempre aquela coisa. Agora, se todo dia ligam com problemas diferentes, se você sempre dá uma solução diferente, mas resolve o problema, aí sim você é uma pessoa criativa. Então, criatividade, eu gosto de linkar criatividade com resolução de problemas. E problema não é só problema mesmo, gente. Problema é de tudo um pouco, tá? Problema é a forma de você comunicar diferente em situações diferentes, como eu já disse aqui. Às vezes eu preciso comunicar mais sério e às vezes eu preciso comunicar mais extrovertido, mais alegre, mais isso, mais aquilo. Então, isso é um problema. Tem público e tem público. Eu preciso falar... Você vai falar da mesma forma que você fala com o teu chefe, você vai falar com o teu liderado? Da mesma forma que você fala com o cliente, você vai falar com o teu supervisor? Não. Então, isso é criatividade para a gente poder aplicar ela na nossa comunicação, para poder aplicar ela na forma com que a gente se expressa, tá bom? Então, ó, vou fazer um pedido para você que já compartilha esse vídeo, tá bom? Pera aí que cortou. Já compartilha esse vídeo com 3 amigos, com 4 amigos, com 20 amigos. Compartilha ele no teu feed, compartilha ele no teu stories, para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Como eu estou falando aqui sobre expressão, sobre criatividade, sobre comunicação, sobre ansiedade, falar em público, tudo isso, olha, dificilmente você vai ter um amigo que não precisa dessas técnicas, dessas dicas, dessas orientações, tá bom? Então, vai lá, compartilha, eu vou ficar esperando aqui. Vai. Compartilhou? Foi? Tá bom, vamos lá pro vídeo. Já entendemos então o que é criatividade, já entendemos que a criatividade é a forma de você resolver problemas de maneira simples, de maneira rápida e não só aqueles problemas que sempre vêm para você e você resolve sempre da mesma forma, tá? Porque isso você entra no automático e nada que é automático tem uma criatividade forte envolvendo aquilo, tá bom? A criatividade ela tem alguns pilares, tá? Um dos pilares da criatividade é a entrega. O que significa isso? É você se entregar, é você estar com o coração, com a mente aberta. Geralmente quando a gente fala sobre entrega, quando a gente linka criatividade, imaginação, a gente está falando de algum serzinho que todo mundo conhece, todo mundo já passou por isso, que é a criança. A maioria das crianças, elas são criativas, elas são, nossa, você conta alguma coisa para ela e ela se joga, ela se entrega, ela brinca com aquilo. Então, a criatividade, ela vem esse traço da gente voltar um pouco para a nossa juventude, para a nossa infância, para a gente conseguir pensar de novo como uma criança, porque uma criança, às vezes, ela tem soluções mirabolantes para aquelas coisas. Ela imagina como que o sol é, como que é o espaço, como que é isso, como que é aquilo, de uma forma diferente. Ela imagina como que você chega no espaço. Pergunta hoje para uma criança, vai ali e pergunta para uma criança pequena, de 2, 3 anos, pergunta para ela como que chega no espaço. Ela vai... Não sei, no meu tempo a criança ia imaginar um monte de coisa, mas hoje em dia as crianças parecem estar mais inteligentes, né? Então ela vai falar, você pega um foguete, mas como que é feito um foguete? É feito isso. A criança, ela brinca, ela se entrega. Quando você pergunta uma coisa para ela, ela sempre te responde. Se ela não sabe de verdade aquilo, ela vai procurar uma resposta muito criativa. Dificilmente uma criança vai falar para você, não sei. Pergunta alguma coisa para ela, não sei. Se ela te falar, não sei, pergunta para ela como ela acha que é. Não sei. Como que você acha que funciona isso? Como que você acha que funciona o carro? Como que você acha que o avião voa? Como que você acha... E aí você brinca, pergunta para a criança para você ter essa noção de, nossa, cara, a criança realmente ela tem uma imaginação muito fértil e a entrega dela é sempre absoluta. A criança, ela vem de uma pureza gigante, então ela consegue se entregar muito para aquelas questões mais básicas que você pode perguntar, como que um passarinho voa, como que é isso, como que é feito uma pena, como que é feito uma asa, como que é feito, sabe? Qualquer coisa que você perguntar para a criança, ela sempre tende a te responder de uma maneira criativa. Então, quando a gente chega numa determinada idade, né, tem uma pressão social forte, a gente para de brincar, a gente para de imaginar, né, quando você está brincando com os teus bonequinhos, aí você fica brincando, fazendo barulhinho, isso aqui, e a sociedade vem com essa pressão de, você tem que crescer, você tem que ser maduro, isso, aquilo, e a gente começa a deixar de lado a nossa criatividade. Outro lugar que, desculpa o que eu vou falar, mas outro lugar que mata a nossa criatividade é a escola, tá? Eu tenho muito carinho pela escola, tenho muito carinho pelas professoras, um beijo para vocês, mas a escola, o formato que a escola tem, ela tende a matar 100% a tua criatividade.
tá? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito dos dois lados, tanto das exatas quanto das humanas. Só que eu vou te falar que eu amava muito mais as humanas, né? E não português, não gostava muito disso, eu gostava mais de artes. Eu sempre adorei arte, sempre, porque na arte não existia um padrão, não tinha como você definir e formatar um padrão 100% ali. Ali você podia ser criativo, ali você poderia... E eu, como sou daltônico, já pintava uma árvore de vermelho e aí já fazia... É abstrato, é meu desenho, minha forma de ver o mundo. É, educação artística, né? A educação artística, ela me trouxe muito, aflorou muito a minha criatividade. Agora você experimenta ser criativo numa aula de matemática, uma prova de matemática. Vai lá, 2 mais 2, 22, é 0, na hora. Então, tem modelos, esse modelo da escola, ele é muito limitado, ele bate muito na tua criatividade. É lógico, gente, que tem professor que sempre usa muita criatividade, sempre procura aflorar a criatividade no aluno, mas dificilmente porque você sempre vai ter uma resposta certa, é sempre daquele jeito, é sempre daquele jeito. Então, quando você vai para o lado mais das humanas, quando tem um pouquinho mais de interpretação, você pode criar um pouco em cima daquela resposta, você pode ter uma criatividade forte, aí sim você começa a aflorar um pouco mais a criatividade. As exatas tendem a não formarem pessoas criativas. Olha o que eu estou falando, hein? Presta atenção. Quando você se interessa muito pelas exatas, você tende a ser uma pessoa não tão criativa, mas não tão criativa na forma de você comunicar. Geralmente, quando você é muito das exatas, você tem um jeito de falar, você fala todo simétrico, todo bonitinho, você é muito direto, e quando a pessoa é das humanas, vem das artes e tudo mais, ela já floreia, ela gosta de se comunicar bastante com a mão, aqui ela gosta de se expressar. Quando a pessoa é mais das exatas, ela é mais direta. Tem pessoas que se identificam mais com esse tipo de comunicação, com aquela comunicação direta, que eu quero saber tal coisa e pum, a pessoa sabe, só que ela não consegue exemplificar muito. Então ela só vai conseguir daquele jeito, é como se fosse batendo no mesmo lugar, só bate ali. E a pessoa que tem uma comunicação mais criativa, ou seja, ela já vem das humanas e tudo mais. Gente, não é certo ou errado, tá? Eu só tô mencionando algo que eu percebi no decorrer de vários anos, tá? Com amigos, com alunos. Então, essa é a minha percepção. E não existe nada de errado nisso. Você pode ser uma pessoa que se comunica mais, tá bom? Então, não fica, meu Deus, eu gosto das exatas, não posso mais ser criativo nesse mundo. Pode, mas cuidado que se você for criativo na tua escola, na tua faculdade, você tende a tomar um 0 aí bonito, tá? Então, você tem momentos para você ser criativo, tá? E a escola, ela limita bastante esses momentos aí, tá bom? Nesse caso, então, as pessoas que são das humanas, elas tendem a conseguir exemplificar mais, elas tendem a conseguir dar uma volta grande se a pessoa não entendeu aquilo que ela está falando. Ela consegue ser direta? Às vezes consegue ser direta, mas ela consegue dar uma volta gigante e te explicar o que é aquilo. Então, as exatas tendem a pessoa ter uma comunicação mais direta, mais pum, sabe? E o pessoal das humanas, eles tendem a florear um pouco mais, dar uma volta a mais, porque gosta de falar, gosta de comunicar, gosta de falar com as pessoas. Então, cara, não existe certo ou errado, de novo, tá? Você pode ser das exatas e pode se comunicar muito bem, ou você pode ser das humanas e se comunicar meio malzinho, tá bom? Então, para tudo a gente precisa treinar. Como a gente está falando aqui hoje sobre criatividade, existem alguns pilares na criatividade, tá? E ela tem pilares que são como esse que eu te falei, da entrega. Da entrega é um pilar fundamental. Se a pessoa não entrega, se ela não se entrega para a criatividade dela, ela tende a não florescer, ela não consegue crescer, não consegue aumentar esse campo da criatividade dela, porque todo mundo é criativo. Tem pessoas que são mais criativas e tem pessoas que são menos criativas. O teu treinamento, quando você treina, você acaba aumentando. Gente, é que nem qualquer outra coisa nesse mundo. Para algumas pessoas vai ser intuitivo e para outras nem tanto, tá? Mas eu tô falando aqui de um grau que não seja um bloqueio social muito forte, tá? Eu tô falando daqui o que é a maioria, eu sempre me basei pela média. A maioria das pessoas aqui são mais ou menos, não são aqueles níveis de criatividade que você dá um problema na mão dela, ela pum, já te dá uma solução. E também não são aquelas pessoas que você dá um problema nela, ela morre, ela pega aquele problema e fala, meu Deus, não consigo mais fazer nada, e cai dura no chão. Não, eu tô falando aqui da média. A média pega um problema, fica pensando, chora um pouquinho, mas pensa ali e resolve aquele problema, tá? Então,
ser criativo vai te facilitar muito na tua vida, vai facilitar o teu trabalho, vai facilitar a tua comunicação, vai facilitar o teu relacionamento com as pessoas. Então, ser criativo vai te ajudar muito na hora de você se expressar. Já falamos sobre expressão, já falamos sobre expressão criativa. Se você não assistiu, vai lá no meu perfil, vai lá no meu canal, assiste o vídeo sobre expressão. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Lá tem ferramentas, tem dicas e tudo mais, tá bom? Um outro pilar muito forte da criatividade é a inocência. Como eu já falei, a criança ela é muito inocente, mas não é inocente no sentido da maldade, não. Ela é inocente no sentido de tudo ela pode criar, de tudo ela pode transformar, de tudo ela... Se você dá uma cortina para a criança, vira uma capa, ou vira uma cabana, qualquer coisa. Então, ela é inocente para esse tipo de coisa. Isso é maravilhoso, você precisa ser mais inocente nas coisas, gente. Quando você vem para o teatro, quando você está aqui no palco, essa é uma das primeiras coisas que a gente quebra dentro das pessoas. Então, se você está de fora, com certeza você já viu uma aula de teatro, algum pedacinho de teatro, é aquela loucura, grita, Vou colocar um trecho aqui, que eu tenho, vou colocar um trechinho para você ver, é uma loucura, grito, não sei o quê. Quebra esse preconceito, tá bom? Você precisa ser mais inocente na hora de você aceitar tudo. Na hora de você aceitar a criatividade, na hora de você treinar a tua criatividade, você precisa ser mais inocente, tá? Então não adianta você ser a pessoa fechada, que é uma pedra, sabe? Que você precisa bater pra pessoa rachar um pouquinho e naquela rachadura você consegue colocar um pouquinho de criatividade ali, mas não, seja mais leve, seja uma pessoa um pouquinho mais aberta para a criatividade aflorar dentro de você, senão, se você não se ajudar, não vai ter ferramenta que vai te ajudar. Então, o primeiro passo é você livra um pouco desse preconceito, relaxa, tá bom? Tudo tem uma técnica, para tudo a gente consegue colocar uma visão técnica para a gente resolver, então relaxa. Eu não sou criativo, calma, gente, já vai chegar lá, eu vou te passar um exercício prático para você ser criativo no teu dia a dia, para você usar aí, no momento que você tá aí agora, tá bom? Sentado no ônibus, sentado em casa, sentado no vaso, sentado em qualquer lugar. Você vai ser mais criativo se você aplicar essa ferramenta que eu vou te passar, tá? Mas antes a gente precisa entender o contexto. Não adianta só você ter uma ferramenta prática sem você ter uma teoria, senão você não vai saber por que você está fazendo aquilo, tá? Então eu sempre gosto de dar uma batidinha na teoria para depois a gente ir direto para a prática. São muitos pilares, tá? A criatividade ela tem muitos e muitos pilares, mas eu quero ir para um dos pilares mais do final, né? E esse pilar é a imaginação. Como você consegue ter uma imaginação mais aflorada, gente? Como que você consegue tirar ideias, imaginar coisas que não tem a possibilidade, não está aqui, não está no meu tato. E geralmente eu costumo dar um exemplo de criatividade para você criar algo, é muito difícil. É muito difícil você criar algo do zero. A imaginação ela sempre precisa estar baseada em alguma coisa. É muito difícil eu falar para você, pensa num bicho, um animal agora, todo estranho, todo deformado. Eu não consigo colocar em palavras, eu sempre vou precisar me basear. Agora pensa num bicho que tem 4 patas, que ele tem o tamanho mais ou menos de um cachorro, tem a cauda de uma cobra, que tem a cabeça de um javali. Aí eu consigo começar a moldar esse bicho, essa criatura, essa coisa, baseada em algo que já existe. Dificilmente você vai imaginar do zero algo, porque você tem uma vivência, né? A criatividade, a imaginação, ela sempre precisa de uma base. E essa base é a tua vivência, é o que você leu, é o que você estudou, é a junção de tudo que começa a criar um novo corpo, uma nova coisa. Então, você precisa sempre buscar referência, sempre precisa estar aflorando essa criatividade. Outra coisa sobre essa imaginação é que a gente não treina, vou te falar uma coisa, a gente não treina muito a nossa imaginação quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está vendo uma série. Eu sei, é preguiçoso, é gostoso demais assistir, maratonar aquela série por 8 horas, é maravilhoso, mas você não vai treinar a tua criatividade fazendo isso. A tua criatividade, você vai treinar ela quando você for ler um livro, quando você escutar um audiodrama, quando você escutar um podcast, quando você, sabe? Então você começa a aflorar a tua criatividade quando não tem uma coisa muito visual para te embasar, né? No caso de você pode imaginar um quadro.
Um quadro, ele tá ali, é parado, é fixo, você pode imaginar que história que está contando, você pode imaginar o que o autor, o que o pintor quis dizer com aquela história. Só que dificilmente você vai imaginar isso quando você está assistindo uma série. Quando você está assistindo uma série, você praticamente desliga a tua imaginação, você deixa ela lá embaixo, e hoje em dia, então, com efeitos visuais que te entregam tudo. Antigamente, você assistia um filme, você, mais ou menos, aquele filme, você tem que imaginar um pouco de cenário ainda, que tá meio zoado e tal, mas quanto mais o filme é esses blockbusters, né? Quanto mais o filme é esses gigantes, tipo Avengers, Harry Potter, isso, aquilo, tende a tua imaginação a ser jogada lá embaixo, porque ele vai te entregar muita coisa, você só precisa ficar ali sentado e recebendo aquela informação. E depois, talvez bem depois, se você gostar muito daquele universo, você vai começar a pensar em como que é fora daquele universo, como que funciona, como que poderia ser. Lá no nosso podcast a gente vive batendo papo louco de como seria tal coisa, como isso, como aquilo. Isso é muito bom, porque aflora a nossa imaginação fora daquilo que está no script, fora daquilo que está no roteiro, daquilo que está bonitinho ali que te entregam. Para você aflorar a tua imaginação com esses conteúdos mais pop e tal, você vai precisar ler um livro, ou você vai precisar fazer um debate depois sobre isso. E um debate, gente, não é... Calma, é você conversar com um amigo, é você ir lá e perguntar, o que você achou do filme? O que você acha que seria se tal coisa tivesse acontecido? Aí você já começa a aflorar um pouco a tua imaginação, começa a alimentar essa tua criatividade para que você, né, consiga treinar ela, e para quando você precisar de verdade, você já tem essa carta na manga. Aí você vai lá, tira a carta na manga e bota na mesa, tá bom? Então, para que você consiga ter uma imaginação mais fértil, mais abundante, você vai precisar adubar esse solo. E essa é uma dica que eu dou para você. Então leia um livro em vez de você ficar só assistindo o filme. Ou se você assistir o filme, eu não gosto de ler, tá bom? Mas não gosto de ler, tá bom? Tá bom, entendi? Não gosta de ler, então assiste um filme e depois vai e conversa com um amigo sobre aquilo. Mas não conversa só, o que você achou do filme, não. Imagine alguma coisa que teria acontecido se outra coisa entrasse no caminho. Então, vamos pegar um exemplo fácil aqui, vamos pegar dos Avengers. E se o Thanos não tivesse conseguido instalar o dedinho lá, hein? E se o Thor tivesse conseguido parar o Thanos antes de instalar? O que seria? O que deveria ter acontecido? Então, tipo assim, são coisas simples, são coisas tão comuns que você aplica. Assiste um filme com alguém e depois você conversa com aquela pessoa sobre isso e coloca uma possibilidade de algo que não aconteceu no filme. Fala, e se tivesse acontecido tal coisa, e se isso, e se aquilo. Você vai começar a aflorar um pouco mais a tua imaginação para você alimentar essa tua criatividade, e aí ninguém vai te segurar, tá bom? Então treine, brinque, exercite, tira esse preconceito de que imaginação é essa coisa de criança. Não é. Quanto mais velho você for, mais você souber usar a tua criatividade, mais sucesso na hora de você se comunicar, na hora de você se relacionar com as pessoas você vai ter. Porque você vai conseguir entender um pouco mais de como que eu devo direcionar a palavra com essa pessoa, como que eu devo direcionar para aquela pessoa, para esse público, para aquele público, tá bom? Então, tenha esse medidor para que você, se situe da onde você está e como você pode comunicar melhor para aquelas pessoas, tá bom? Então, isso vai funcionar para tudo, gente, para venda, para entrevista de emprego, para conversar com um namorado, com uma namorada, para conversar, gente, para tudo. O ser humano é relacionamento. Se você não se relacionar, você tende sempre a estar mais isolado, tende sempre a não crescer tanto na empresa onde você está, a não buscar mais oportunidades, não vender mais, não isso, não aquilo. Então, você ser menos comunicativo, você ter um relacionamento baixo com as pessoas, isso só te prejudica. Eu não consigo ver uma coisa que vai te aumentar, talvez paz de espírito, mas olha lá ainda, tá? Então, vamos pensar um pouco mais sobre a gente melhorar nosso relacionamento com as pessoas, tá bom? Então vamos lá, a gente já entendeu o que é criatividade, que essa criatividade ela é treinável, que a criatividade ela vem de você conseguir solucionar vários problemas de maneiras diferentes, né? Não adianta você só solucionar o problema de uma mesma maneira e tudo mais. A gente já entendeu alguns pilares dessa criatividade. Agora eu quero colocar a criatividade aqui dentro do teatro, mas antes de você exercer seu preconceito, eu quero que você tenha a mente aberta. Assista o vídeo até o final para você entender o que eu quero dizer com essa imaginação dentro do teatro e como que eu posso traduzir ela para o teu dia a dia, tá bom? Quando eu trago a imaginação para o teatro, eu costumo falar que você tem 3 pilares para que você possa exercer essa criatividade numa cena, em algo assim palpável, tá? E eu já vou te mostrar como a gente pode traduzir isso para a nossa realidade. Nesse caso, eu gosto de falar que a gente tem esses 3 pilares, que é o sou, eu faço
e eu vejo, tá? Então são três coisinhas: eu sou, eu faço e eu vejo, tá bom? Então nossa, dá pra gente aprofundar muito nisso só num vídeo, mas hoje eu quero falar com você desses três pilares no eu vejo. A criatividade nesse aspecto do vista, para as pessoas, a gente consegue visualizar aquilo, então fica mais fácil para a gente conseguir treinar a nossa criatividade. Então, nesse momento, quando a gente visualiza, fica o mais simples, fica mais livre para a gente conseguir libertar algumas amarras que a gente tem, alguns preconceitos que a gente tem, e a gente consegue forçar bastante a nossa criatividade, tá bom? Quando a gente resolve gravar um vídeo, as pessoas fazem passeata na pandemia, pelo amor de Deus. Voltando aqui, dentro desse aspecto, desses três pilares, dentro da criatividade, dentro do teatro, a gente consegue separar por eu sou, eu faço, eu vejo, tá? Então vamos focar hoje no eu vejo, porque é muito mais simples, é muito mais fácil de você colocar uma criatividade em cima daquilo que você vê, do que de algo que você precisa fazer do zero, sabe? Tipo uma corda, preciso pegar uma corda aqui e puxar. É muito mais simples para você começar a colocar criatividade dentro de algo que você vê, de algo palpável. E para isso, a gente vai utilizar uma caneta. Cara, querem dificultar hoje, querem dificultar a gravação desse vídeo, mas eu vou fazer mesmo assim. Vamos lá, a gente vai utilizar então uma caneta, então vai lá, pega uma caneta aí pra gente poder fazer esse exercício. E o exercício que eu quero propor para você hoje é um exercício que eu quero, escuta o que eu tô falando para você, meu querido. Eu quero que você faça esse exercício pelo menos 2 vezes por dia durante essa semana, para depois você não vir chorar aqui e falar assim: Elisan, eu sou criativo. Elisan, eu não sou criativo. Você não é criativo porque você não treina. Você não treina a tua criatividade, é por isso que você não é criativo. Então, eu quero que você treine, faça exercício. É um exercício simples, é um exercício básico e é um exercício que você vai aprender a fazer agora, tá bom? Então, faça esse exercício pelo menos 2 vezes nessa semana. E aí você vai fazer por mais semanas. Só que vamos começar simples, vamos começar básico. Depois a gente aflora, tá bom? Depois a gente dificulta, tá? Você vai fazer esse exercício. Como que é esse exercício? A caneta está aqui. É uma caneta. Isso é uma caneta, mas quando a gente vai para o teatro, isso aqui pode virar um dragão, isso aqui pode virar qualquer coisa. Mas vamos começar básico, vamos começar lá de baixo, para você não falar assim: nossa, muito difícil, Elisan, não sei fazer. Vamos começar de baixo, tá bom? Vamos começar de boa. Ambulância, hoje tá, a ansiedade da pessoa, vai lá, respira, vamos fazer exercício de ansiedade aqui. Já assiste o vídeo sobre ansiedade. Como que é esse exercício da caneta, tá? Então, como eu já falei, no teatro a gente costuma imaginar qualquer coisa e a gente costuma pensar nisso sem objetos, né? O famoso mímica. A mímica, você pega as coisas e transforma no que a tua criatividade permitir, tá? Mas hoje a gente vai usar uma base para a gente conseguir criar, aflorar essa criatividade dentro da nossa cacholinha aqui, para que a gente possa usar ela no nosso dia a dia, tá bom? Então você vai treinar isso aqui 2 vezes por semana. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai transformar ela em algo que seja mais próxima dela. No caso é uma caneta, tá? Você pode transformar isso aqui numa faca, você pode transformar isso aqui numa zarabatana, mas não é transformar tipo, é uma zarabatana. Não é só isso, meu coleguinha. Você vai usar isso aqui, tá? Porque quando a gente fala das três formas, no eu faço, eu sou, eu vejo, é diferente de uma pessoa comum ver uma faca e de um chefe de cozinha ver uma faca. Uma pessoa comum, ela visualiza a faca de qualquer jeito e ela utiliza a faca também de qualquer jeito. Agora um chefe de cozinha, o chefe de cozinha não. O chefe de cozinha tem todo o cuidado com a faca. Na hora de manusear ele tá bonitinho, corta e visualiza, ele usa a faca. Então, para no futuro a gente avançar com esse exercício, eu preciso que você entenda a base dele, eu preciso que você faça a base dele, tá bom? Então, a base dele é essa, é você ver esse objeto e você usar esse objeto, tá? Então eu tô aqui, eu tô vendo, o que eu vou imaginar? Imagina qualquer coisa, imagina uma luneta, vou pegar uma luneta, vou imaginar um óculos, vou imaginar, primeiro trabalha com coisas que são próximas, então imagina uma zarabatana, tá? É uma zarabatana, aí você
Você usa a zarabatana, você não simplesmente vê a zarabatana, você usa, você brinca com isso aqui, tá bom? É um cigarro, então você brinca com isso aqui, é um cigarro. Caiu. Transforma isso aqui numa coisa que seja palpável para você. Transforma isso aqui em qualquer coisa que seja do teu dia a dia. Transforma isso aqui num microfone. Você canta loucamente nesse microfone. Brinca com esse daqui. Eu quero que você transforme em pelo menos 5 objetos para você brincar agora. Você vai terminar esse vídeo, você vai pegar a caneta e você vai brincar. Você vai transformar numa faca, você vai transformar numa tesoura, você vai transformar numa zarabatana, no que você quiser. Transforma em algo pequeno que seja próximo do tamanho da caneta, tá? Depois a gente aflora isso aqui, transforma num travesseiro, nisso, daquilo, mas aí a gente vai precisar de um pouquinho mais de habilidade. Mas treina, por favor, treine a sua criatividade. Para depois você não vir falar, Elisan, eu não sou criativo, Elisan, eu não consigo ser criativo. Você não treina. Se você não treina, você não vai ser criativo. Então treine. Esse aqui é que nem qualquer outra coisa na sua vida. Você precisa treinar para você ficar bom. Treina a tua criatividade. Pelo menos 2 vezes por dia nessa semana. São 7 dias, você vai treinar isso aí 14 vezes. E cada vez que você treinar, você vai transformar em 5 objetos diferentes, não vale roubar. Vai procurar objetos diferentes. Transforma numa chave, transforma numa chave de fenda, transforma num alicate, transforma num martelo, transforma numa carreta. Não, a carreta ainda não, calma. Transforma em coisas pequenas. Tá? Transforma num pau de selfie, transforma em coisas que são simples, coisas que são parecido com aquilo que você está usando. É uma caneta, então você transforma ela em várias coisas e usa, brinca, tá? É uma espada, então você vai segurar com uma espada e você vai lutar aquilo, e você vai usar e vai brincar. Lembra do que eu falei para vocês? A criatividade, ela tem alguns pilares e um deles é a inocência. Se você não for inocente na hora de você ser criativo, na hora de você treinar a tua criatividade, olha, você provavelmente vai travar, provavelmente vai ser aquela pessoa que vai fechar e vai falar, nossa, que bosta isso. Você é uma pessoa amarga. Eu tô te passando aqui uma técnica, que é uma técnica simples, que é uma técnica fácil para você usar, para você aplicar no teu dia a dia. Então vai lá, faz esse exercício, pega uma caneta. Então vai lá, pega esse exercício, pega essa técnica, aplica ela para você melhorar essa tua habilidade de ser criativo. Todo mundo pode ser um pouquinho mais criativo, tá? Então, liberte-se desse teu preconceito de que você não precisa da criatividade. Como eu já falei, você vai usar a criatividade na hora de você se comunicar melhor, ou seja, na hora de você fazer uma entrevista, você vai precisar ser mais criativo. Já cansei de ver entrevistas onde a pessoa precisa fazer uma dinâmica em equipe e ela precisa resolver um problema. Cara, se você não for criativo, você não vai ser a pessoa que vai resolver aquele problema, vai ser outra pessoa e aquela pessoa vai pegar a tua vaga. Então, isso é um diferencial para você como pessoa, você como ser humano, na área profissional também, tá? Então, não só para você se relacionar melhor com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu filho, com sua mãe, com o seu pai, na hora de você se relacionar no seu trabalho, na hora de você conversar com teus líderes, na hora de você conversar com o teu chefe, na hora de você conversar com o teu funcionário, com o seu cliente. Então, para todo mundo, eu não consigo ver uma pessoa que não vai se beneficiar de ser mais criativa. Não existe pessoas que não se beneficiem de serem mais criativas. Então, seja mais criativo. Você pode utilizar isso de diversas formas. Aí você fala assim, nossa, Elisan, mas a criatividade, a minha área é uma área técnica, uma área matemática, uma área de números. Cara, pô, não consigo ser criativo. Como não? Tem um filme aqui que eu vi esses tempos, que é muito antigo, que é um cara da área das exatas que ele resolve um problema usando a criatividade dele, ou seja, ele pega o conhecimento dele de exatas e resolve um problemão de humanas, que era do esporte, de alguma coisa assim, e ele resolve esse problema com a área de exatas dele. Então, não existe alguma área que você vai falar assim, eu não posso ser criativo, infelizmente. Tem lugar que você não pode ser criativo mesmo, e esse lugar tá, se você é uma pessoa criativa, foge desse lugar, não fica aí que esse lugar vai te limitar, vai te deixar lá embaixo, tá? Sem papo de coach aqui, eu tô falando de verdade pra você. De colega aqui, de amigo pra você. Não foge desse tipo de lugar que fica limitando a tua criatividade. Seja mais criativo, seja mais expressivo, se comunique melhor, tá bom? Então, usa essa ferramentinha aqui e sendo mais criativo, você vai poder usar isso aqui na tua expressão. Lembra que a gente falou sobre expressão e expressão criativa? Não tem como você ser mais expressivo sem a criatividade. Então, seja mais criativo, que isso vai te beneficiar de toda a forma possível. Eu espero que essa dica tenha te ajudado, eu espero de verdade que você faça esse exercício, tá? Faça.
Então aplica essa ferramenta da caneta, tá? Aplica aquela dica que eu te dei dos filmes, de você conversar com os outros sobre os filmes. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. E por favor, compartilhe esse vídeo, faça chegar para mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Se você está no Instagram, eu estou publicando no Facebook também e no YouTube. Se você está no YouTube, segue o meu Instagram, segue o meu Facebook, tá? Então lá também tem uma dinâmica diferente. Cada página, cada lugar tem uma dinâmica diferente. Então curte. Compartilha isso com teus amiguinhos, de verdade, vai ajudar muito o canal, vai ajudar muito as pessoas entenderem, ter uma relação melhor com a criatividade, com a expressão, com a timidez, com a ansiedade. Ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Então, com um barulho de sirene, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima.